8h34 para falar desses 2 anos da morte da vereadora do PSOL, Marielle Franco. Estamos com Juliano Medeiros, presidente nacional do partido. Olá, Juliano, bom dia. Bom dia a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Juliano, você deve ter acompanhado aí a entrevista, né? Pelo menos uma parte da entrevista com Antônio Francisco da Silva Neto, que é pai de Marielle Franco, e ele já nos adiantou, ao que parece, a manifestação programada para este sábado, em memória de Marielle Franco, ao que parece, no Rio de Janeiro. Segundo as informações dele, ao que parece foi cancelada. Isso já o PSOL tomou também essa iniciativa ou em algumas outras partes haverá? Eu queria que você esclarecesse para a gente, Juliano. Bom, importante porque, na verdade, agora, desde ontem principalmente, aumentou muito a preocupação com os efeitos da epidemia de coronavírus, mas ainda uma expansão muito desigual do contágio, né? Vocês certamente estão abordando isso nos programas da Rádio Brasil Atual, de modo que não há uma orientação geral para cancelamento de todas as atividades. O Instituto Marielle Franco, que tem sede no Rio de Janeiro, onde está a família da Marielle, aliás, a família participa e constrói esse instituto, é uma iniciativa muito importante, trabalhou nessa perspectiva de cancelamento. E, obviamente, o pessoal do Rio de Janeiro respeita essa decisão e se soma a essa decisão. Ainda não há uma orientação geral de cancelamento. Há estados onde não há nenhum caso ainda de contágio e onde há atividades em espaços fechados, há outros estados onde há atividades públicas, e aí está se avaliando caso a caso, tá? Porque, de fato, ainda há uma progressão do contágio do coronavírus muito desigual em todo o país. Então, o pessoal está analisando não só o dia 14, também está discutindo com os movimentos sociais o dia 18 de março, para quando estão convocadas grandes mobilizações contra o governo Jair Bolsonaro. Nós estamos no meio do nosso processo congressual do PSOL, que significa a realização de várias reuniões com a militância para a eleição de delegados. Então, tudo isso está no nosso radar. A gente deve, durante esse fim de semana, discutir melhor os efeitos do coronavírus para poder tomar decisões um pouco mais assentadas em dados, em análises, em orientações técnicas, e não só no que é natural, que é a preocupação das pessoas com a possibilidade de contágio, né? Agora, no caso específico das mobilizações do dia 14, há muitas formas, eu tenho dito isso, há muitas formas de manifestar a indignação com a impunidade, há muitas formas de manifestar a importância da memória do trabalho da Marielle Franco, há muitas formas de se indignar com o que está acontecendo, além dos atos de rua, né? O seu Antônio falava aí no final da entrevista, gestos simbólicos, como colocar uma fita amarela lembrando a Marielle nas janelas de casa, manifestações nas redes sociais, rodas de conversa. Há muitas formas de expressar essa indignação. O importante, me parece, é que a gente não perca a oportunidade de, nesses 2 anos de impunidade, denunciar a impunidade, exigir justiça, exigir verdade. Eu acho que é isso que nós todos vamos fazer amanhã, independente da realização de atos ou não nas capitais e nas cidades brasileiras. Muito bem. Em relação à apuração, enfim, dos fatos, né, que de fato ocorreram com Marielle Franco, qual que é a crítica, né, que o PSOL tem a fazer em relação às investigações? Bom, nós tivemos agora uma notícia nova nessa semana, né? Vocês devem certamente ter repercutido também, que foi a decisão de levar a júri popular os 2 suspeitos, né, de serem os executores do assassinato da Marielle. Isso é uma notícia positiva, claro. Nós sabemos que esse tipo de crime precisa ir a júri popular, é importante que a sociedade se manifeste através do júri sobre esses prováveis assassinos da Marielle. Mas nós não sabemos ainda quem foram os mandantes, não estão claras quais foram as circunstâncias nas quais o crime foi planejado e muito menos as motivações. Nós estamos completando 2 anos do assassinato da Marielle. Levou 1 ano para prender os primeiros suspeitos. Não há nenhum condenado. Então, é claro que a gente não pode aqui entrar numa avaliação do trabalho da Polícia Civil, que é quem conduziu as investigações, ou do Ministério Público. A gente sabe que há ali profissionais sérios que se dedicaram a
a realmente descobrir as circunstâncias nas quais se deu a morte da Marielle e do Anderson, mas é inadmissível que 2 anos depois a gente ainda não tenha uma condenação. Então a gente exige verdade, exige justiça, quer conhecer melhor as circunstâncias nas quais aquele porteiro do condomínio Vivendas da Barra afirmou que um dos suspeitos teria procurado a família Bolsonaro. Queremos saber se a família Bolsonaro tinha, de fato, algum tipo de relação com aquela pessoa, sem levantar nenhum tipo de suspeita ou de ilação de que o Bolsonaro tenha relação com a morte da Marielle, mas sabendo que é muito grave que os assassinos, ou pelo menos um deles, possa ter algum tipo de relação com a família do presidente. Então, nós queremos respostas, e são 2 anos. 2 anos é muito tempo. Já poderiam haver condenações, já poderia haver, pelo menos, a descoberta de quem são os mandantes e quais são as motivações. Há uma linha de investigação, todo mundo sabe, que leva às milícias, que leva a grupos políticos poderosos no Rio de Janeiro, mas que até agora não foi concluída, então, portanto, nós não temos os mandantes e desconhecemos as motivações. Eu duvido que esses 2 sujeitos tenham saído um dia de casa para cometer um crime de ódio, como uma promotora bolsonarista chegou a levantar, a aventar numa entrevista coletiva tempos atrás. Esses sujeitos não cometeram crime de ódio algum, eles cometeram um crime político e, portanto, há motivações de natureza políticas por trás do crime e é isso que nós queremos saber. Quais são as motivações políticas que levaram esses 2 assassinos a saírem de casa, a prepararem, a planejarem o crime e a assassinarem uma vereadora eleita com 44 mil votos na cidade do Rio de Janeiro. É muito grave. Portanto, a nossa indignação e a nossa inconformidade com a impunidade vai ser manifestada amanhã em todo o Brasil. Perfeito, Juliano. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Muito obrigado, um grande abraço. Falamos aqui com o Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL.